A astrobiologia, também conhecida como exobiologia ou bioastronomia, é um campo científico interdisciplinar que estuda a origem, evolução, distribuição e o futuro da vida na Terra e onde mais possa existir no universo. O conhecimento da vida na Terra é o ponto de partida para se investigar a possibilidade de vida extraterrestre, que implicaria na existência de biosferas extraterrestres. Para tanto, é necessário reunir conhecimentos amplos integrados de química, biologia, astronomia, astrofísica, geologia e tecnologia espacial. Este campo interdisciplinar abrange desde estudos sobre a origem dos compostos orgânicos no espaço, passando pela formação de sistemas planetários, dinâmicas de atmosferas e oceanos, biologia de extremófilos, organismos capazes de prosperar nos ambientes mais hostis conhecidos e estudos sobre habitabilidade planetária, que incluem a busca por bioassinaturas que permitiriam detectar vida fora da Terra. Também abriga estudos sobre os potenciais de adaptação da vida terrestre aos grandes desafios que vivemos. A própria origem da vida terrestre, a chamada biogênese, é parte inseparável da disciplina de astrobiologia. A natureza interdisciplinar da astrobiologia e as perspectivas cósmicas e evolutivas engendradas por ela podem resultar em uma série de benefícios aqui na Terra, contribuindo em diversas áreas da ciência. Visão geral. O ASRO-MAP, o roteiro para a astrobiologia europeia, da Agência Espacial Europeia, de 2016, identificou 5 tópicos de pesquisa principais e especifica vários objetivos científicos importantes para cada um. São eles: 1. Origem e evolução dos sistemas planetários. 2. Origens dos compostos orgânicos no espaço. 3. Interações rocha-água-carbono. Síntese orgânica na Terra e etapas para a vida. 4. Vida e habitabilidade. E 5. Bioassinaturas como facilitadores da detecção de vida. Já a Estratégia para a Astrobiologia da NASA, de 2015, elencou 6 tópicos principais que complementam perfeitamente a lista de prioridades acima, reforçando os tópicos de comum interesse astrobiológico. 1. Identificação das fontes abióticas de compostos orgânicos. 2. Síntese e função das macromoléculas na origem da vida. 3. Início da vida terrestre e sua crescente complexidade. 4. Coevolução da vida e do ambiente físico. 5. Identificar, explorar e caracterizar ambientes propícios à habitabilidade e potenciais bioassinaturas. E, por fim, 6. A construção de mundos habitáveis. A astrobiologia é, hoje, uma área de pesquisa científica bem estabelecida, com elevado grau de institucionalização, que inclui desde laboratórios e departamentos dedicados ao tema em diversas universidades e centros de pesquisa científica pelo mundo, até mesmo institutos inteiros, como o NASA Astrobiology Institute, NAI. Nos Estados Unidos, o Spain Astrobiology Center, CAB, e o Japan Astrobiology Consortium, JAB. Os trabalhos produzidos nesta área podem, hoje, além de ser publicados em diversos periódicos indexados de cada especialidade científica, por exemplo, de química, biologia, bioquímica, microbiologia, geoquímica, astrofísica, também dispõe de alguns periódicos integralmente dedicados à astrobiologia, como o International Journal of Astrobiology e Astrobiology. Hipótese da Terra rara. A hipótese da Terra rara postula que as formas de vida multicelulares encontradas na Terra podem realmente ser mais raras do que os cientistas supõem. De acordo com essa hipótese, a vida na Terra, e mais, vida multicelular, é possível por causa de uma conjunção das circunstâncias certas: galáxia e localização dentro dela, sistema planetário, estrela, órbita, tamanho do planeta, atmosfera, etc. E a chance de todas essas circunstâncias se repetirem em outro lugar pode ser rara. Ele fornece uma possível resposta ao paradoxo de Fermi, que sugere: se os alienígenas extraterrestres são comuns, por que não são óbvios?
Aparentemente, está em oposição ao princípio da mediocridade, assumido pelos famosos astrônomos Frank Drake, Carl Sagan e outros. O princípio da mediocridade sugere que a vida na Terra não é excepcional e é mais do que provável que seja encontrada em inúmeros outros mundos. De acordo com a pesquisa publicada em agosto de 2015, galáxias muito grandes podem ser mais favoráveis à criação e ao desenvolvimento de planetas habitáveis do que galáxias menores como a Via Láctea. No entanto, a Terra é o único lugar no universo que os humanos conhecem que pode abrigar vida. Estimativas de zonas habitáveis em torno de outras estrelas, às vezes referidas como zona de Goldilocks, junto com a descoberta de milhares de exoplanetas e novos insights sobre habitats extremos aqui na Terra, sugerem que possa haver mais locais habitáveis no universo do que se considerava anteriormente. Os estudos atuais no planeta Marte pelos rovers Curiosity e Perseverance estão em busca de evidências de vida antiga, bem como planícies relacionadas a rios ou lagos antigos que podem ter sido habitáveis. A busca por evidências de habitabilidade, taxonomia, relacionada a fósseis. Habitabilidade planetária. Ao procurar vida em outros planetas como a Terra, algumas suposições simplificadoras são úteis para reduzir o tamanho da tarefa do astrobiólogo. Uma é a suposição informada de que a vasta maioria das formas de vida em nossa galáxia é baseada na química do carbono, assim como todas as formas de vida na Terra. O carbono é bem conhecido pela variedade incomum de moléculas que podem ser formadas ao seu redor. O carbono é o quarto elemento mais abundante no universo e a energia necessária para fazer ou quebrar uma ligação está no nível apropriado para construir moléculas que são não apenas estáveis, mas também reativas. O fato de que os átomos de carbono se ligam prontamente a outros átomos de carbono permite a construção de moléculas extremamente longas e complexas. A presença de água líquida é um requisito assumido, pois é uma molécula comum e fornece um excelente ambiente para a formação de complicadas moléculas baseadas em carbono que podem eventualmente levar ao surgimento de vida. Alguns pesquisadores postulam ambientes de misturas de água-amônia como possíveis solventes para tipos hipotéticos de bioquímica. Uma terceira suposição é se concentrar em planetas orbitando estrelas semelhantes ao Sol para aumentar as probabilidades de habitabilidade planetária. Estrelas muito grandes têm vidas relativamente curtas, o que significa que a vida pode não ter tempo de emergir nos planetas que as orbitam. Estrelas muito pequenas fornecem tão pouco calor e calor que apenas os planetas em órbitas muito próximas não seriam congelados, e em órbitas tão próximas esses planetas estariam travados de forma de maré na estrela. A longa vida das anãs vermelhas pode permitir o desenvolvimento de ambientes habitáveis em planetas com atmosferas densas. Isso é significativo, pois as anãs vermelhas são extremamente comuns. Visto que a Terra é o único planeta conhecido por abrigar vida, não há maneira evidente de saber se alguma dessas suposições simplificadoras está correta. Busca por vida extraterrestre. Em 2019, nenhuma evidência de vida extraterrestre foi identificada. O exame do meteorito Alan Rios 84001, que foi recuperado na Antártica em 1984 e se originou de Marte, é considerado por David S. M. C. Kay, assim como alguns outros cientistas, como contendo microfósseis de origem extraterrestre. Esta interpretação é controversa. Yamato 000593, o segundo maior meteorito de Marte, foi encontrado na Terra em 2000. Em um nível microscópico, esferas são encontradas no meteorito que são ricas em carbono em comparação com as áreas circundantes que não possuem tais esferas. As esferas ricas em carbono podem ter sido formadas por atividade biótica, de acordo com alguns cientistas da NASA. Em 5 de março de 2011, Richard B. Hoover, um cientista do Centro de Voos Espaciais George C. Marshall,
especulou sobre a descoberta de supostos microfósseis semelhantes a cianobactérias em meteoritos carbonáceos C1 na periferia Journal of Cosmology, uma história amplamente divulgada pela grande mídia. No entanto, a NASA se distanciou formalmente da afirmação de Hoover. De acordo com o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson, no momento, a vida na Terra é a única vida conhecida no universo, mas existem argumentos convincentes que sugerem que não estamos sozinhos. Vida no Sistema Solar. As pessoas há muito especulam sobre a possibilidade de vida em outros ambientes que não a Terra. No entanto, as especulações sobre a natureza da vida em outros lugares frequentemente dão pouca atenção às restrições impostas pela natureza da bioquímica. A probabilidade de que a vida em todo o universo seja provavelmente baseada no carbono é sugerida pelo fato de que o carbono é um dos mais abundantes dos elementos superiores. Apenas 2 elementos, carbono e silício, são conhecidos por servir como espinha dorsal de moléculas grandes o suficiente para transportar informações biológicas. Como base estrutural para a vida, uma das características importantes do carbono é que, ao contrário do silício, ele pode prontamente se envolver na formação de ligações químicas com muitos outros átomos, permitindo assim a versatilidade química necessária para conduzir as reações de metabolismo biológico e propagação. A discussão sobre onde a vida no sistema solar poderia ocorrer foi historicamente limitada pelo entendimento de que a vida depende, em última análise, da luz e do calor do Sol e, portanto, está restrita às superfícies dos planetas. Os 4 candidatos mais prováveis para a vida no sistema solar são o planeta Marte, a Lua de Júpiter Europa e as luas de Saturno Titã e Encélado. Um foco particular da pesquisa astrobiológica atual é a busca por vida em Marte devido à proximidade deste planeta com a Terra e a história geológica. Há um número crescente de evidências que sugerem que Marte já teve uma quantidade considerável de água em sua superfície, sendo a água considerada um precursor essencial para o desenvolvimento de vida baseada em carbono. As missões projetadas especificamente para pesquisar a vida atual em Marte foram o programa Viking e a sonda Beagle 2. Os resultados do Viking foram inconclusivos, e o Beagle 2 falhou minutos após o pouso. Uma missão futura com um papel forte na astrobiologia teria sido Júpiter Ichthys Orbiter, projetado para estudar as luas congeladas de Júpiter, algumas das quais podem ter água líquida, se não tivesse sido cancelado. No final de 2008, a sonda Phoenix sondou o ambiente em busca da habitabilidade planetária passada e presente da vida microbiana em Marte e pesquisou a história da água lá. Em novembro de 2011, a NASA lançou a missão Mars Science Laboratory carregando o rover Curiosity, que pousou em Marte na cratera Galé em agosto de 2012. O rover Curiosity está atualmente sondando o ambiente em busca da habitabilidade planetária passada e presente da vida microbiana em Marte. Em 9 de dezembro de 2013, a NASA relatou que, com base nas evidências do Curiosity estudando a Eolis-Palus, a cratera Galé continha um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. A Agência Espacial Europeia está atualmente colaborando com a Agência Espacial Federal Russa, Roscosmos, e desenvolvendo o rover astrobiológico ExoMars, que estava programado para ser lançado em julho de 2020, mas foi adiado para 2022. Enquanto isso, a NASA lançou o rover astrobiológico Mars 2020 e o Sample Cacher para um retorno posterior à Terra. Marte, Encélado e Europa são considerados prováveis candidatos na busca de vida principalmente porque podem ter água subterrânea líquida, uma molécula essencial para a vida como a conhecemos para seu uso como solvente nas células. A água em Marte é encontrada congelada em suas calotas polares, e ravinas recém-escavadas recentemente observadas em Marte sugerem que água líquida pode existir, pelo menos temporariamente, na superfície do planeta. Nas baixas temperaturas e baixa pressão de Marte, a água líquida provavelmente é altamente salina. Quanto a Encélado e Europa,
Grandes oceanos globais de água líquida existem sob as crostas externas geladas dessas luas. Essa água pode ser aquecida a um estado líquido por aberturas vulcânicas no fundo do oceano, mas a fonte primária de calor é provavelmente o aquecimento de marés. Em 11 de dezembro de 2013, a NASA relatou a detecção de minerais semelhantes à argila, especificamente filosilicatos, muitas vezes associados a materiais orgânicos, na crosta gelada de Europa. A presença dos minerais pode ter sido resultado de uma colisão com um asteroide ou cometa, segundo os cientistas. Além disso, em 27 de junho de 2018, astrônomos relataram a detecção de compostos orgânicos macromoleculares complexos em Encélado e, de acordo com cientistas da NASA em maio de 2011, está emergindo como o local mais habitável além da Terra no sistema solar para a vida como a conhecemos. Outro corpo planetário que poderia sustentar vida extraterrestre é a maior lua de Saturno, Titã. Titã foi descrito como tendo condições semelhantes às da Terra primitiva. Em sua superfície, os cientistas descobriram os primeiros lagos líquidos fora da Terra, mas esses lagos parecem ser compostos de etano ou metano, não de água. Alguns cientistas acreditam ser possível que esses hidrocarbonetos líquidos possam ocupar o lugar da água em células vivas diferentes das da Terra. Depois que os dados da sonda Cassini foram estudados, foi relatado em março de 2008 que Titã também pode ter um oceano subterrâneo composto de água líquida e amônia. A fosfina foi detectada na atmosfera do planeta Vênus. Não há processos abióticos conhecidos no planeta que possam causar sua presença. Dado que Vênus tem a temperatura superficial mais quente de qualquer planeta do Sistema Solar, a vida em Vênus, se existe, é provavelmente limitada a micro-organismos extremófilos que flutuam na alta atmosfera do planeta, onde as condições são quase semelhantes às da Terra. Medir a proporção dos níveis de hidrogênio e metano em Marte pode ajudar a determinar a probabilidade de vida em Marte. Compostos orgânicos complexos de vida, incluindo uracilo, citosina e timina, foram formados em um laboratório sob condições do espaço sideral, usando produtos químicos iniciais como a perimidina, encontrada em meteoritos. A perimidina, assim como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, é o produto químico mais rico em carbono encontrado no universo. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.